Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 13. A partir do versículo 42. Atos capítulo 13, a partir do versículo 42. Domingo nós tecemos um comentário à noite antes da pregação, que nos deixou assim, impactados assim. Nós estamos expondo 3 livros das Escrituras agora. Estamos expondo o livro de Atos, na terça-feira, o Evangelho de João no domingo à noite e o livro dos Salmos, domingo pela manhã. E uma coisa me chamou a atenção a semana passada, e tem me chamado a atenção, é que nós vamos para o Antigo Testamento e pregamos num texto, trazemos para o Novo Testamento e pregamos em mais 2 livros diferentes, e o que me chama a atenção é que a mensagem ela não muda. Ela não muda. E vez por outra, no caso de uma falta de membresia assim no culto de doutrina, ouvimos alguns comentários tecidos por alguns membros que às vezes não dá vontade de vir para o culto de doutrina porque ele vai escutar a mesma coisa. E aí nós achamos interessante, né, que Deus não se preocupou com isso nas Escrituras. O que eu preguei no domingo de manhã no Salmo, parte da pregação estava no texto que nós pregamos de Atos dos Apóstolos, na pregação de Paulo, na terça-feira, e estava parte desses 2 textos, dos ensinamentos dele, na pregação de João, do Evangelho de João no domingo à noite. E aí nós entendemos aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 1, quando ele se volta para os irmãos de Filipos e diz: eu não vos canso de ensinar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Eu confesso aos irmãos que em algumas áreas do conhecimento bíblico, depois que nós começamos a trabalhar a exposição bíblica, a minha mente abriu de uma forma tremenda. A capacidade da gente fazer correlações entre textos e textos, passagens e passagens, situações e situações, se tornou mais fácil, simplesmente porque Deus decidiu ser um Deus repetitivo no que diz respeito ao anúncio das suas doutrinas, a fim de que elas se tornassem mais fixas e mais firmes para nós. O livro de Apocalipse é um ciclo de repetição. Nós ficamos o livro inteiro circulando basicamente em alguns temas que são falados num bloco, depois são repetidos no outro, depois repetido de novo, para que no final nós tenhamos uma ideia clara e completa das Escrituras. Então é muito bom. Paulo disse que é muito bom para o crente ouvir várias vezes a mesma coisa. E ele usa um termo interessante, ele diz que para aqueles que ouvem várias vezes as mesmas coisas, isso traz segurança para ele. Então vale a pena. Não é repetitivo, principalmente para a gente que faz exposição bíblica, não é? Foi Deus que ordenou as coisas dessa maneira. E se Ele ordenou as coisas dessa maneira, a ponto da gente, às vezes, estudar um livro da Bíblia e parece que Paulo passa o tempo todinho circulando no mesmo assunto, ele tem um motivo para isso. E ele está inspirado pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fez Paulo no livro, como o que se está estudando em Sombrio, e estudou agora na carta aos Gálatas, tudo gira em torno de um termo só, a graça. Então você vai para o primeiro capítulo, é graça, Paulo metendo o pau para os crentes que desviaram da graça, e vai para o segundo capítulo, é graça, para o terceiro é graça, quarto é graça, quinto é graça, e vai embora, e aí você, semana após semana, vai ouvir graça, 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 e aí nós vamos descobrir o quão importante é ouvir muito sobre esse assunto, quando o diabo lança aquela seta de dúvida de salvação na nossa cabeça. Se a graça de Deus está impregnada na sua mente, no seu coração, essa seta não vai fazer efeito nenhum. Você está seguro, porque você compreendeu bem o significado da graça de Deus para a sua vida.
Então, nesse sentido, a gente observou semana passada e tem observado, à medida que nós vamos fazendo os estudos, como Deus, ele, em alguns termos e algumas doutrinas especiais das Escrituras, ele faz questão de citá-las e citá-las e citá-las novamente. E aí, se ele fez isso, é porque ele sabia que nós precisamos dessas coisas. Precisamos ouvir atentamente e, às vezes, muitas vezes, uma doutrina, a fim de que nós possamos usá-la para dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Então, capítulo 13 de Atos, a partir do versículo 42, está escrito: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, porque eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a Deus, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que de maneira especial o Senhor venha ser conosco, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra venha nos instruir, Senhor, que a Tua palavra venha nos alimentar, que de maneira especial o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso coração, Senhor, a fim de que estejamos, ó Deus, desejosos, Senhor, pelo leite espiritual, Senhor, que é a Tua palavra, assim, a fim de que, nutridos por Ele, venhamos crescer, Senhor. Por isso, sê com a minha vida nessa noite, sê com a vida dos Teus filhos, que a Tua palavra encontre o nosso coração como aquele solo fértil, Senhor, aquele solo bom, e semeada em nosso coração, Senhor, ela venha, Senhor, produzir em nós o fruto devido que há de glorificar o Teu nome. Nós pedimos ao Senhor que seja assim e que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Semana passada estudamos o sermão de Paulo. Fizemos uma comparação entre o sermão de Paulo, o sermão de Pedro e as instruções que Jesus Cristo deu aos apóstolos no que diz respeito àquilo que eles deveriam anunciar às nações, a todos os povos, a todas as gentes. E nós notamos que, segundo Jesus Cristo, e segundo Pedro, e segundo Paulo, e segundo Estevão, que nós não analisamos o seu sermão no capítulo 7, também não analisamos o sermão de Pedro no capítulo 3 por uma questão de tempo, mas não há muita diferença. Os pontos principais da mensagem do Evangelho, eles estão contidos lá. Jesus disse que os discípulos deveriam anunciar a sua morte. Nós omitimos aqui a primeira parte porque era imprescindível que fazer com que os ouvintes compreendessem que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, era necessário para se cumprir o ID, não é? Porque lá no capítulo 24 de Lucas, Jesus disse que eles deveriam pregar a todas as nações, a todas as gentes, mas deveriam começar em Jerusalém. E até o capítulo 12, verso 19 de Atos dos Apóstolos, o Evangelho só havia sido anunciado aos judeus. Só a partir do capítulo 12, verso 20, é que aquele grupo de Cirene lá e resolveu ir para Antioquia e
decidiram não pregar mais para os judeus, foram pregar para os gentios. Deus abençoou e aí fundou-se a igreja de Antioquia, de onde foram enviados Barnabé e Saulo para a primeira obra missionária no meio dos gentios, definitivamente. Então a pregação estava centrada em 4 pontos. Primeiro, a morte de Cristo. Segundo, a ressurreição. E a sua morte e a ressurreição testificavam que ele era o Messias enviado. Segundo João, no seu evangelho, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus enviado a esse mundo como ungido de Deus para trazer libertação ao seu povo. Então, nesse sentido, a sua morte e a sua ressurreição testificavam e carimbavam a verdade de que ele era o Messias. E agora o Messias veio e realizou a obra, e por força dessa obra realizada, o reino de Deus está ao alcance do pecador. Só que para entrar nesse reino existe uma exigência: ele precisa se arrepender dos seus pecados. E aí, antes de se arrepender, existe todo aquele processo que ele será conduzido ao arrependimento. E se ele crê em Jesus Cristo e vai a Jesus Cristo arrependido dos seus pecados, a Bíblia diz que ele vai receber o perdão dos seus pecados. E aí, tendo sido perdoado os seus pecados, ele recebe a vida eterna, ele entra no reino, ele consegue alcançar esse reino e se tornar participante dele. Então Paulo prega o seu sermão em Antioquia da Pisídia, mais uma vez confrontando o pecado dos judeus e lembrando aos judeus de Antioquia da Pisídia do crime que os judeus de Jerusalém cometeram quando Deus enviou o Messias para salvá-los, e eles mataram o Messias. Eles rejeitaram o Messias e, pelo fato deles haverem rejeitado, eles se tornaram culpados do seu ato, mas Deus o ressuscita e testifica de que de verdade ele é o enviado de Deus. E aí, muitos daqueles que estavam ouvindo o sermão de Paulo, o texto diz que creram nele. Creram. E uma das coisas que nós vimos e temos estudado no Evangelho de João, apesar de estarmos no capítulo 8 de João e aqui no 12, mas começamos a ver essa mudança de direção do Espírito Santo no que diz respeito ao alcance do pecador. Agora nós não vemos muitas ênfases em sinais e prodígios. É a pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito Santo que está levando as pessoas a procurarem e a se entregarem e a se renderem aos pés do Senhor. Então aqui Paulo não fez um milagre, não houve nenhum ato extraordinário. Ele apenas chega na cidade e vai à sinagoga. E essa ida de Paulo às sinagogas, apesar de nós não termos um texto assim nas Escrituras que nós digamos, existe um texto lá em Romanos capítulo 1, verso 16, quando Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós notamos que Paulo, sempre que chegava no lugar, ele, via de regra, procurava uma sinagoga para pregar. E depois de pregar na sinagoga, ele saía para pregar em público. Então, esse tipo de atitude fez com que alguns, mesmo sem nós termos, a parte desse texto de Romanos, um relato das Escrituras, que diga que no princípio da caminhada apostólica eles precisavam pregar primeiro para os judeus. Então, nesse sentido, alguns advogam a tese de que essa ideia se tornou uma marca no meio apostólico, né? Principalmente porque o judeu era o povo de Deus do Antigo Testamento, a ele foi feita todas as promessas, inclusive a do Messias que viria. Então era próprio que primeiro fosse anunciado a eles e depois de ser anunciado a eles, a pregação do Evangelho chegasse aos não-judeus. Então Paulo chegava numa cidade e ia para uma sinagoga pregar. E se os judeus não dessem ouvidos para ele, e aqui Paulo perdeu a paciência com os judeus, perdeu mesmo, basicamente com os judeus de Antioquia da Pisídia, porque eles se tornaram opositores, e essa é a marca,
do judaísmo. Quem mais perseguiu a igreja naquele primeiro período de expansão da igreja foram os judeus. Eles eram os intermediários para jogar o Império Romano e as autoridades romanas contra a igreja. Lá em Apocalipse, nas cartas, os irmãos lembram, por 2 vezes os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. Não de povo de Deus, mas de povo do diabo, porque eles se opunham à obra de Cristo. Do mesmo jeito que lá em João, daqui a uns dias na exposição, nós vamos ver o próprio de Jesus Cristo chamando eles de filhos do diabo. Eles não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque eles se opõem à obra de Deus. Então aqui nós vemos já se configurando essa barreira existente entre os judeus e o cristianismo, a ponto deles começarem a formular e a criar situações que viessem a jogar as autoridades romanas contra os apóstolos e contra a igreja, a fim de que a igreja fosse perseguida. Então Paulo, ele vai na sinagoga e prega, e aquela mensagem causou uma comoção muito mais ampla talvez do que ele esperava. Quando nós estudamos alguns anos atrás sobre avivamento, uma das marcas do avivamento é que o avivamento não é algo que ocorre somente dentro da igreja. Ele começa no meio do povo de Deus, só que ele influencia o mundo ao seu redor, a ponto dele influenciar inclusive o comportamento moral que os ímpios passam a ter lá fora. E muitas vezes, mesmo sem serem convertidos, os ímpios passam a levar a sério aquilo que é falado em nome de Deus e a ter desejo de conhecer a palavra de Deus. Então aqui nós vemos um avivamento dessa maneira, uma pregação de Paulo, através do recadinho de boca em boca, virou aquela cidade em 1 semana de pernas para o ar, como se diz. Uma pregação igual às outras que ele fez, mas nesse caso aqui houve uma ação do Espírito Santo poderosa no meio dos ímpios, agindo no coração deles para que eles desejassem ouvir a palavra de Deus. Então Paulo prega, e aqui nós temos o Espírito Santo agindo não apenas em Paulo e na pregação e nos ouvintes que estavam nas sinagogas, mas a partir dessa comunicação do Evangelho de Jesus Cristo da parte de Paulo, o Espírito Santo sai operando no coração dos ímpios que habitavam naquela cidade, a fim de que eles desejassem escutar a palavra de Deus. E aí a gente fica assim impressionado, porque não é uma obra nossa, e é uma obra nossa. Às vezes algumas pessoas, elas têm uma compreensão errada nisso. Elas se eximem de fazer determinadas coisas que como crentes nós devemos fazer, principalmente no que diz respeito à evangelização e a socorro daqueles que estão oprimidos, dizendo que não precisa ir porque a obra é do Espírito. Nós não temos o poder de mudar os corações, nós não temos o poder de pregarmos o Evangelho e fazer a pessoa nascer de novo. Só que é o nosso esforço e o nosso trabalho em ir e anunciar a verdade de Deus que será o instrumento do Espírito Santo para transformar a vida daquela pessoa. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer depois que nós fizermos aquilo que devemos fazer. Então nós não podemos simplesmente parar no tempo e nos acomodar, e quando pensarmos no nosso comodismo, tentar justificá-lo em nome de que a obra quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa os crentes, o Espírito Santo usa pessoas. Para chegar ao ímpio, ele vai usar os nossos pés, e para falar aos ímpios, ele vai usar a nossa boca. Ele não vai falar audivelmente para os ímpios. E aí, depois de usar os nossos pés e usar a nossa boca para falar a verdade de Deus, aí sim ele faz a parte dele. Ele faz a obra que condiz com o propósito para o qual ele veio. Se é para o ímpio, ele vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Se é para o crente, ele vai aplicar aquela palavra com poder ao seu coração e santificar a sua vida mais e mais. Então nós precisamos entender acerca da nossa responsabilidade nessa obra. Nós somos cooperadores nisso. Cooperadores.
Paulo vai dizer que nós temos que cumprir os sofrimentos de Cristo, completar. E aí as pessoas ficam perguntando, mas Cristo não fez tudo na cruz? Ele fez. Tudo que era preciso para salvar a vida de um pecador, ele fez. Só que do mesmo jeito que ele sofreu quando veio fazer a obra para salvar o pecador, nós vamos experimentar oposição agora quando formos anunciar essa obra para o pecador. Nós não vamos salvá-los, mas para levar a mensagem do Evangelho para esse mundo que não quer nada com Deus, muitas vezes nós vamos sofrer oposição. E é justamente por causa de não querer sofrer esse tipo de oposição que muitas vezes nós nos escondemos atrás da desculpa de que a obra é do Espírito Santo. Vamos prestar conta a Deus de não havermos feito a vontade dele no último dia, no dia do julgamento. Então Paulo, ele pregou na sinagoga de Antioquia. Ele pregou com ousadia, e nós podemos dizer que ele pregou numa circunstância e num momento em que o Espírito Santo resolveu visitar não apenas a comunidade de crentes, mas também a comunidade de ímpios. É o que nós chamamos de avivamento. Então Paulo chegou em Antioquia e Deus resolveu produzir ali um grande avivamento. Paulo pregou e aquela mensagem impactou os seus ouvintes, a ponto da notícia do que foi dito e do impacto que aconteceu ser espalhado pela cidade toda, né? Paulo estava uma verdadeira tocha lá. Se fosse hoje, com certeza haveria uma distorção nas coisas. Com certeza, se fosse hoje e Paulo pregasse e se espalhasse que ele foi o espetacular, na semana seguinte a igreja estava cheia para ver Paulo, porque ele era o poderoso pregador. Infelizmente, o antropocentrismo da nossa época faz com que as pessoas deem glória aos homens por aquilo que Deus faz. Aqui não. Aqui, quando Paulo prega e Deus resolve agir com poder nos corações, na outra semana as pessoas não vêm por causa de Paulo. O texto vai dizer que aquela multidão veio por causa da palavra de Deus. Eles estavam interessados na palavra de Deus, eles queriam ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que nós já falamos na introdução do livro de Atos, se torna uma coisa bem clara aqui, e vemos falando. Quando Deus resolve avivar uma igreja, ela deve estar preparada para duas coisas. Primeiro, para um crescimento numérico e espiritual do povo. E o segundo é que ela deve estar também preparada para uma perseguição. Se o avivamento vem, o sofrimento o acompanha. Quando a igreja brilha a luz de Cristo, aqueles que não querem nada com Cristo vão tentar apagar o brilho que ela tem. Então, sempre que Deus intensificou o brilho da luz de Cristo na igreja, a igreja foi atacada simultaneamente. Então, todas as vezes que uma igreja é avivada na Bíblia, e todas as vezes que Deus derrama um avivamento na história, a perseguição vem e tenta abafá-la. Por isso que eu citei, a semana passada, um pregador muito conhecido que estava orando para que Deus mandasse uma perseguição para o Brasil para a igreja ser santificada. E isso é uma inversão de valores. Isso é colocar o carro na frente dos bois. A igreja, na Bíblia e na história, ela não é perseguida para ser santificada. Ela é santificada e porque se torna muito santa, o mundo se revolta contra ela e a persegue, e tenta apagar a sua luz, e tenta tirar o sabor do sal que ela se torna. Então aqui nós vemos Paulo pregando numa cidade onde Deus resolve derramar um avivamento poderoso. E aí duas consequências vêm e acontecem. Primeira consequência no 13:42 é que os líderes da sinagoga, apesar da expressão líderes estar ali, mas aqueles gentios que estão aqui, eles transmitiram um recado para Paulo e Barnabé. O impacto foi tão grande em alguns líderes da sinagoga que eles mandaram um recado para Paulo, pedindo a Paulo para voltar na semana seguinte. E o interessante é que eles não queriam uma novidade.
Eles ficaram impactados, e aí é exemplo daquele filme que teve Ratatouille, para quem assistiu, né? No último episódio, aquele crítico, depois que abriu aquele bistrozinho, o garçom pergunta o que ele quer comer e ele manda um recado para o rato: me surpreenda. Hoje é assim, né? Acontece uma coisa hoje e o povo vem na semana seguinte para ver se tem mais alguma novidade. Ele não quer não, aquela antiga já foi, a gente já sabe, a gente quer alguma coisa nova. Mas aqui não. Eles foram lá e pediram a Paulo que Paulo viesse na semana seguinte, no sábado seguinte, e pregasse para eles as mesmas coisas. Paulo estaria frito se fosse um pregador nos nossos dias, a não ser que eles fizessem como esses pregadores neopentecostais, que o tempo todo, ninguém reclama, né? Ficasse girando que Deus vai abençoar você, vai fazer prosperar, vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar bem, vai lhe dar carro, vai dar casa na praia, vai dar avião. Eles pregam o tempo todo essas coisas, ninguém enjoa. E os tempos estão sempre cheios para ouvir a mesma coisa. Mas quando são doutrinas expostas, parece que o comichão nos ouvidos começa a incomodar. E aí, via de regra, as pessoas vão atrás desses, que vão pregar as mesmas coisas o tempo todo para elas, e elas vão se agradar disso. Mas aqui não. Primeira coisa é que houve um grupo que foi convencido ali pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que para os discípulos, como falamos a semana domingo na igreja, Jesus Cristo abriu o entendimento deles para crer. Do mesmo jeito que depois daquela pregação de Pedro em Pentecostes, o Espírito Santo compungiu os seus corações e abriu um entendimento para eles crerem, mesmo dentro de uma sinagoga judaica, Paulo prega o Evangelho e o Espírito Santo ilumina o entendimento de alguns lá. Alguns são alcançados por essa mensagem. Aquela associação da graça que já era anunciada no Antigo Testamento, a pessoa de Cristo se tornou real para algumas pessoas. Tanto que eles vão atrás de Paulo e de Barnabé depois que a sinagoga é fechada. E Paulo simplesmente os exorta a permanecer firme na graça de Deus. Então, se em primeiro lugar a mensagem do Evangelho causa um impacto profundo na vida daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo e foram levados a compreender a mensagem, por outro lado, a mensagem do Evangelho para aqueles de coração endurecido vai fazer com que os pregadores e aqueles que aceitam a mensagem de Cristo sofram as consequências desse ato. Hoje uma pessoa no WhatsApp postou em outro grupo, né, não é o grupo da igreja, postou uma frase lá, né, que Deus sempre livra aqueles que Ele escolheu. E ele colocou: José foi colocado na cova, foi mandado para o Egito, mas Deus fez dele um príncipe, Deus livrou ele. E Daniel foi colocado na cova do leão e foi tirado, e Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado na fornalha e foi tirado, e Jesus Cristo foi colocado na cruz, mas ressuscitou. E aí, se Deus livrou os seus ungidos, Ele vai livrar você. Aí eu digo: Estevão morreu apedrejado, Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado, cabeça para baixo. E se a gente for citar o nome dos outros, cada um morreu de uma morte mais horrível que o outro, porque ele prometeu. Deus vai, Ele pode, porque na maioria dos casos Ele deixou os caras morrer, e eram escolhidos dele, e eram separados dele. Então, nesse sentido, a pregação do Evangelho muitas vezes vai trazer consequências drásticas. E dessa multidão que ouviu o Evangelho, desse grupo lá na sinagoga que ouviu o Evangelho, nós vemos isso no versículo 43, eles simplesmente não queriam esperar para a semana seguinte. E aí já denota aquela ideia que Pedro fala de um novo nascido. Uma pessoa que nasceu de novo, ele deseja ardentemente do genuíno leite espiritual. Por isso que a gente fica um pouco desconfiado da conversão de uma pessoa que não tem desejo de ler a Bíblia, não tem prazer em ler as Escrituras, não se alegra quando ouve a palavra de Deus sendo pregada fielmente. É complicado, porque esse tipo de desejo foi plantado no coração
do crente. Ele é o resultado da ação santificadora do Espírito Santo, que utiliza essa palavra para libertá-lo da influência do pecado e transformar a sua vida. É o instrumento do Espírito Santo, é a palavra de Deus e o seu poder para mudar a nossa vida, já que a única coisa que a gente consegue produzir por a gente mesmo é pecado e coisa ruim. Então, para que a gente produza coisa boa, é preciso que o Espírito Santo nos ajude e haja na nossa vida. Então aqui nós vemos um caso clássico desse. Nós fazemos a nossa parte nesse sentido, nós pregamos o Evangelho, nós buscamos o pecador na esperança de que o Espírito Santo os convença, e quando o Espírito Santo os convence, eles vêm felizes, vêm alegres e eles vêm ouvir a palavra do Senhor. Por isso, quando nós oramos a Deus que avive a nossa vida, avive a nossa igreja, nosso desejo é que Ele também abra o coração dos ímpios da nossa cidade, das pessoas que não têm Jesus Cristo, a fim de que ao pregarmos o Evangelho, eles possam crer e se converter, e escapar do triste fim que aguarda aqueles que morrem sem Cristo. Só que a gente já sabe que alguns, ao ouvir e crer, vão se quebranar e vão se alegrar, outros vão pegar em pedra para nos apedrejar. E isso faz parte da caminhada. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, quanto mais governados pelo Espírito Santo nós tivermos, mais repúdio e rejeição da parte daqueles que não conhecem a Cristo nós vamos sofrer. Ainda que, em meio a todo o repúdio, em meio a toda essa oposição, Deus vai fazer com que a sua igreja cresça em número. Mas o remédio o instrumento nós temos que pregar o Evangelho, e temos que pregar o Evangelho, e temos que pregar o Evangelho, e temos que pregar o Evangelho. Então a pregação de Paulo aqui causou uma comoção esmagadora na cidade. E ele vai dizer no 44, Lucas faz questão de registrar, e eu quero que você entenda essa frase como uma hipérbole, tá? Os irmãos conhecem a figura de linguagem. Hipérbole é quando você, para falar de algo natural e normal, você exagera. Um exemplo, cheguei de meio-dia depois do trabalho, estou morto de fome. Não está, você está vivo. Ou aquela história, eu vou comer um boi. Eu comeria um boi se colocasse na minha frente tanta fome que eu tenho. Você não vai comer um boi. Mas a figura de linguagem, ela pode ser usada. Não é caracterizada como uma mentira, é um recurso. Então aqui, Lucas usou o que nós chamamos de uma hipérbole. Eu estava vendo as fotos das sinagogas, pelo menos das ruínas das sinagogas que foram encontradas do tempo de Jesus Cristo e do tempo dos apóstolos, e elas normalmente eram menores que essa igreja aqui. Elas não eram tão grandes, as sinagogas. Hoje nós já temos sinagogas que parecem esses megatemplos que os evangélicos têm por aí, mas na época de Jesus era um salão como esse aqui, com um púlpito, e os bancos eram de pedra. Eles sentavam, pelo menos os bancos que restaram são os de canto, né? E eles sentavam, e a pessoa que via falar subia ao púlpito e falava para eles. Mas não era um ambiente que nós poderíamos dizer que cabia 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. O único lugar em Jerusalém que comportava tudo isso era o átrio do templo, o átrio dos gentios. Se diz que cabia 7.000 pessoas lá, e foi lá que em Pentecostes Pedro pregou. Daí você entende como 3.000 pessoas conseguiram ouvir. Eles estavam tudo imprensados lá no átrio do templo, escutando a pregação de Pedro. Então Lucas vai dizer que quase toda a cidade veio para ouvir a palavra de Deus. Isso o Espírito Santo faz. Não faz com que as pessoas corram para a igreja para ver homens. Se bem que nós sabemos que homens pregam a palavra de Deus. Eles são a boca de Deus para a nossa edificação. Mas eles foram movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou no coração deles o desejo de ouvir a palavra de Deus. E é isso que chamamos de avivamento. Uma igreja governada, que é o que significa cheia,
do Espírito Santo, empurrada, como Jesus mandou orar, roga a Deus, ao Pai, para que envie ou mande. A ideia ali do texto é que expulse mesmo, pegue eles e jogue lá no campo para pregar. Então o Espírito Santo faz isso, coloca a gente no meio das trevas e manda a gente semear a luz. E o Espírito Santo vai e convence o coração aqui, convence um ali, convence um ali, convence um ali, e essas pessoas são atraídas pela luz, mas é necessário que eu e você sejamos os instrumentos audíveis, para que aqueles que estão sem Cristo podem ouvir. Então, sempre que você pensar na expressão é o Espírito Santo que faz a obra, você precisa lembrar que antes dele fazer a parte dele, eu e você temos que cumprir a nossa obrigação. Então está lá uma pessoa sofrendo, vai ajudar? Não, o Espírito Santo faz a obra. Você vai ser o instrumento para semear a palavra poderosa para transformar a vida dele. E aí depois que a palavra for plantada, o Espírito Santo faz ela crescer. Mas se eu ficar de longe, esperando que ele vá lá, sem que a palavra de Deus, que é o instrumento de transformação dele, seja semeada, você vai ver aquela pessoa de mal a pior e de mal a pior, por haver tido uma compreensão errada do que significa a obra do Espírito Santo. Então nós precisamos, por isso que a gente ora toda semana, aquela oração de Atos 4, 29 ao 30, nos dá ousadia, Senhor, para pregar a tua palavra, porque o contrário de ousadia na Bíblia é covardia, e Deus não deu à sua igreja o espírito de covardia, mas de poder. Então nesse sentido, por isso que a gente ora, Deus não nos faz nos comportar como covardes na tua obra. Na verdade, lá em Gideão, ele mandou os covardes tudo embora logo. Era quanto? 20? Não sei quantos mil. Era muita gente. Eu esqueci o número, lemos agora essa semana. E aí quando ele diz aos covardes que vão embora, ficou 10% do povo. Então nós precisamos pedir a Deus para nos libertar da nossa covardia e falar dele para aqueles que estão caminhando para a perversão, que ele venha nos dar ousadia, mesmo esperando um xingão, uma bofetada, uma pedrada, uma prisão, seja lá o que for, que ele nos dê ousadia para fazer a sua vontade. E aí, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não vai ser vão, se pregarmos o Evangelho, pessoas vão ouvir. Então a pregação do Evangelho, ela sempre vai trazer essas duas reações. São os dois efeitos. Por um lado, o Espírito Santo em alguns gera quebrantamento. Foi o que aconteceu com o grupo daqui. Eles ouviram a pregação de Paulo e depois que a sinagoga fechou, eles foram atrás de Paulo. E eles expressaram uma compreensão que eles tiveram acerca da graça de Deus. E Paulo estava usando o Antigo Testamento. Eles compreenderam a mensagem, eles conseguiram associar aquelas promessas da graça de Deus no Antigo Testamento e conseguiram, pelo poder do Espírito Santo, compreender que elas se cumpriram em Cristo e se tornaria parte da vida de qualquer judeu que aceitasse ele como Messias. E Paulo chega para eles e diz: permaneçam firmes na graça. Foi o que o pessoal da Galácia não fez. Os judeus vieram e trouxeram de novo o legalismo e eles correram atrás do legalismo e Paulo ficou espantado com aquilo. Mas agora ele vem e prega e o Espírito Santo convence. Mais uma vez um grupo de judeus de que a verdade de Cristo, o Evangelho de Cristo anunciava deu branco agora. O cumprimento das promessas redentivas feitas por Deus no Antigo Testamento para o seu povo. Então isso é uma obra espiritual, é uma obra que o Espírito Santo faz na vida de um crente ou da igreja de maneira geral, fazendo com que ela seja ousada para dar testemunho de Cristo, mesmo que em face à morte ela venha perder a sua própria vida. Só que se perde a vida por causa do testemunho de Cristo, a Bíblia chama esse crente de vencedor e não de perdedor. Então um despertamento, eu volto a dizer, um despertamento espiritual sempre vai trazer à igreja um período de perseguição intensa.
Se você perguntar, pastor, qual é a marca mais certa que vai acontecer na igreja se Deus avivar ela? Ela vai ser perseguida. Essa vai vir. Não tem como não vir. Se você estudar a história dos avivamentos, se você estuda o livro de Atos e tudo mais, você vai sempre ver. Quando Deus intensifica o brilho da igreja, o mundo cai sobre ela tentando apagar o seu brilho. E sempre Deus vai levantar algum grupo opositor, sempre será. No caso da igreja primitiva eram os judeus. No mundo islâmico são os muçulmanos. No mundo comunista são os ateus comunistas. E aí por diante. Então a igreja sempre é perseguida por um grupo que se opõe à verdade de Deus, quer seja o Estado ou quer seja uma religião falsa, que aqui nesse sentido o judaísmo se tornou por força da sua oposição. E aí o que é que aconteceu para explodir essa revolta judaica? Uma coisa chamada inveja. Inveja. E é complicado quando a inveja ataca o nosso coração. Como corpo, como igreja. Às vezes nós nos deparamos com situações como essa. Imagine, chega uma pessoa aqui, abre uma igreja e a igreja enche de uma hora para outra, né? Nós estamos lidando com um caso aqui na nossa região e alguém chega para mim todo entusiasmado e diz: olha, tu viu como a igreja de fulano de tal está crescendo? E eu chego tranquilamente para a pessoa e disse: olha, vai lá, faz uma visita e pede para levantar a mão quem se converteu lá. Visita uma dessas igrejas que começaram há 3, 4 meses, 5 meses atrás aqui, está cheio de gente. Chega lá e pergunta: olha, quem se converteu aqui nessa igreja, levante a mão. Você não vai vir. Pode aparecer 1, 2, 3 no meio da multidão. Isso nada mais é do que uma oposição à obra de Deus. Movimentos que têm como motivação outra e não o conhecimento da palavra de Deus e a glória de Deus. Então, o que acontece? Os judeus já estavam lá, se eu não estou enganado, há cerca de 40 anos naquela cidade, trabalhando, pregando a lei de Moisés e os profetas, semeando o conhecimento do Antigo Testamento para o povo, tanto que havia muitos prosélitos lá, aquelas pessoas que eram gentios e se tornaram judeus, além de alguns tementes a Deus, que não eram aqueles judeus, os prosélitos oficiais, né? Alguns eram prosélitos, eles passavam por todo o ritual, se fosse homem se circuncidava e se tornava judeu, que é chamado, que a gente apresentou lá, os helênicos, é de fora. Mas nesse caso específico aqui, haviam pessoas que tinham conhecimento da lei de Moisés e dos profetas, daquilo que se falava acerca do Deus de Israel, e decidiam voluntariamente seguir a esse Deus de Israel sem se tornar parte da religião judaica ou membro da religião judaica. Então eles fizeram um trabalho muito bom por cerca de 40 anos. Só que chega Paulo e Barnabé e em um culto atrai mais pessoas do que os judeus tinham atraído a sua vida inteira. Por causa desse crescimento, por causa desse impacto, imagine, você faz lá seu cultinho com seus 30, e aí vem um pregador de fora e você dá oportunidade para ele prega essa semana, e você diz para ele: olha, domingo que vem dá para tu pregar de novo, tá? E quando você chega no domingo que vem tem 500 para ouvir ele. E você está 40 anos pregando lá e não passou de 30. Então, nesse sentido, foi o que aconteceu com os judeus. E movidos pela inveja, por isso que a gente diz: Deus aviva, a igreja frutifica, produz frutos, mas aqueles que ficaram com seus corações endurecidos, eles vão partir para cima da igreja tentando impedir que ela cresça. Eles vão se impor. Então o texto diz lá que eles, tomados de inveja, o 46 e 47 vai dizer o seguinte: porque o Senhor assim, ou não, deixa eu ver aqui.
Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, dizendo: era mister que se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim o mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então, os judeus não quiseram receber a mensagem da vida eterna, e além disso, enquanto Paulo e Barnabé estavam pregando na semana seguinte, eles estavam fazendo confusão e blasfemando contra a pregação de Paulo, blasfemando contra Jesus Cristo. Se Deus não iluminava o coração de um judeu, havia um problema sério com relação à mensagem do Evangelho para com eles. É que Deus havia dito no Antigo Testamento que aquele que fosse pregado no madeiro era um amaldiçoado. Então os judeus pregavam que Jesus Cristo Nazareno era um maldito, porque a lei, os profetas diziam que aquele que fosse pendurado no madeiro era um amaldiçoado. Eles não conseguiam aceitar a ideia de que alguém que morreu como um amaldiçoado fosse o Salvador de Israel. Então, enquanto Paulo anunciava a salvação em Jesus Cristo como Messias, os judeus contra-atacavam dizendo que ele era maldito, porque estava escrito que maldito todo aquele que estava pendurado no madeiro. E pelo fato deles rejeitarem a mensagem de Cristo como Salvador, eles estavam rejeitando a vida eterna. Eles estavam rejeitando. É a mesma coisa que acontece quando a gente prega para as pessoas hoje. E pregamos para elas e elas não nos dão ouvido. Elas estão rejeitando a vida eterna. Elas não querem se tornar dignas da vida eterna. E aí Paulo simplesmente, pensando naquela sequência, na cabeça de Paulo ele tinha que pregar primeiro para os judeus e depois partir para os gentios, então ele simplesmente lava as suas mãos. Já que vocês judeus não querem me ouvir, então agora eu e Barnabé vamos pregar para os gentios. A novidade é que eles foram pregar para os gentios e uma multidão de gentios se converteu. Então, se os judeus ficaram com inveja no templo, porque a sinagoga encheu por causa da pregação de Paulo, quanto mais quando a multidão de seguidores de Cristo começou a crescer. E aí eles não mais apelaram para a tentativa de constranger as pessoas a não ouvirem mais Paulo. Agora eles vão começar a se mover para jogar as autoridades romanas contra Paulo e Barnabé. Isso era uma marca dos judeus. Se eles não conseguissem ganhar no debate, eles partiam para a violência. Pode ler o livro de Atos. Se eles não conseguissem convencer a pessoa e fazê-la desistir de seguir o Evangelho, então eles partiam para a violência, para tentar impedir que as pessoas viessem ouvir essa mensagem e aquelas que ouviram e creram abandonassem a mensagem. Esse é o trabalho do diabo. Ele segue o entendimento do incrédulo, para que se crie uma barreira de percepção para que ele não dê ouvidos ao Evangelho de Cristo, e depois que esse ímpio é alcançado e se torna parte do povo de Deus, ele vai trabalhar para impedir que esse ímpio cresça e se fortaleça e se torne um pregador do Evangelho para que outras vidas sejam alcançadas. Então, até o dia da nossa partida para encontrar com Jesus Cristo, nós vamos enfrentar isso, se quisermos viver de maneira piedosa diante de Deus. A santificação atrai problemas. A santificação atrai sofrimento do povo de Deus. E nós precisamos entender que isso é bom. Quando é por causa da nossa santidade é bom, mas quando é por causa do nosso pecado, não. Então, eles vieram e eles escutaram Paulo. E eles se alegraram com a palavra do Senhor. Quando Paulo diz que eu vou para os gentios, o texto vai dizer que os gentios se encheram de alegria. Por que motivo? Por causa da citação que Paulo fez no capítulo 47. Paulo pega uma profecia de Isaías e diz o seguinte:
Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus por luz aos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Isso é continuação do discurso profético que começa lá no capítulo 44, verso 1, acerca do servo sofredor. E esse servo sofredor aqui do 44 é o povo de Israel. Então Deus está profetizando para o povo de Israel que Deus irá transformá-los em luz para alcançar os gentios. E aí Paulo chega para os judeus e diz: eu estou fazendo o que vocês deveriam fazer e não fizeram. Lembra de João 12? Ou 11? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Então o povo de Israel, como nação, rejeitou o Messias. Só que Deus foi lá no meio do povo de Israel e salvou os israelitas. E Paulo está dizendo para os judeus de coração endurecido: eu estou cumprindo aquilo que Deus anunciou pelo profeta Isaías. Ele disse por Isaías que Israel deveria levar a luz de Deus para os gentios e vocês se recusaram. Vocês rejeitaram o Messias. Então eu, como israelita, eu vou cumprir e vou obedecer a ordem que Deus deu. Eu agora estou partindo para os gentios. Simplesmente ele julgou aquele grupo ali. E o que foi que ele fez? Fez aquilo que Jesus disse quando mandou os discípulos na missão: olha, vocês só entrem na casa do judeu, tá? Só prega para judeu. Só que não gaste muito tempo saudando, não. Então você entra na casa e anuncia a paz para ele. Ele não está mandando o judeu chegar lá e dizer paz do Senhor, não, tá? Ele mandou os discípulos chegar lá e pregar o Evangelho, falar sobre Jesus Cristo como cumprimento das promessas de Deus para o seu povo de libertação. E aí ele disse: se a casa receber a paz, vocês ficam lá, mas se não, vocês batam a poeira dos seus pés na porta e vão embora. O que esse ato significava? Significava que aquele que estava saindo estava considerando aquele grupo de judeu tão pagão como qualquer outro. E aí você imagina os problemas como vem. Ou digno da condenação do inferno são esses. Então os judeus se levantam, Paulo simplesmente diz: eu vou para os gentios e eu considero vocês tão ímpios e tão perdidos como qualquer pagão. Os judeus se enfurecem e aí eles se aproveitam por haverem pregado sobre os costumes judaicos. Uma das coisas que influenciou muito a cultura de Antioquia da Pisídia foi a questão da família judaica. A família na comunidade pagã vivia um processo de desmoronamento, principalmente por causa da imoralidade. Então o que é que acontece? Quando principalmente as mulheres ouviam falar de como os judeus viviam em família, elas passaram a desejar que aquele padrão de vida vivido pelos judeus no lar se tornasse parte das suas vidas. Então muitas mulheres se tornaram participantes, tementes a Deus, vindo à sinagoga. E aí os judeus se aproveitam dessas mulheres, porque eram mulheres normalmente ricas. Seus maridos ocupavam cargos de autoridade no Império Romano. Então, já que eles não quiseram se calar por causa do constrangimento da nossa oposição, então eles vão lá, chamam essas mulheres e persuadem essas mulheres a convencer os seus maridos a barrar o crescimento da igreja em Antioquia da Pisídia, e isso foi feito. Agora não era mais os judeus que estavam perseguindo, mas as autoridades romanas vão lá e expulsam Barnabé e Paulo da cidade. Expulsam e eles têm que sair. Mais adiante eles vão voltar. Mas eles tiveram que sair, eles foram colocados para fora. Agora, uma das coisas que nos chamam a atenção, apesar de sabermos, desde o Antigo Testamento até o Novo,
que sempre que o povo de Deus fica sem um líder para guiá-lo, ele se perde no caminho. O livro de Juízes, para quem leu agora, viu como é que era isso, né? Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo ficava fiel a Deus, o juiz morria, o povo se desviava e ficava escravo 18 anos, Deus levantava outro juiz depois que eles clamavam, o juiz reinava por 40 anos, julgava Israel por 40 anos e o povo obedecia a Deus, ele morria, o povo se desviava. Só que isso não é regra. Não é regra. Aqui Paulo vem, prega, e mal aqueles irmãozinhos se convertem. Não tiveram nenhum discipulado daquele que pudesse fortalecê-los espiritualmente e terem uma compreensão clara da realidade da doutrina, principalmente no que diz respeito à obra de Cristo e a aplicação deles à vida do crente, e mal eles começam a se reunir, os seus pastores são expulsos da cidade e é declarado guerra contra a igreja. O que se esperava numa situação dessa é, já que os pastores foram perseguidos, que o rebanho de novo convertido se dispersasse. Só que mais uma vez nós vemos que a obra da igreja é sustentada pelo Espírito Santo de Deus e não por homens, não importa quem eles sejam. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que sustenta a sua igreja, que guia a sua igreja, que ilumina a sua igreja. Os homens são apenas instrumentos. Eles são servos inúteis, que se fizerem tudo o que tem que ser feito, ainda no fim não vão merecer nada, porque eles não fizeram nada mais, nada menos do que a sua obrigação. E se fizeram, a glória de Deus. Se deu certo, a glória de Deus. Se a igreja permaneceu, a glória é de Deus. Então eles simplesmente se despedem daquela cidade, batem os pés, sacodem os pés e vão para Icônio. Vão pregar em outro lugar. Já que nós não somos queridos aqui, então nós vamos. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E onde houver uma pessoa perdida, ali é um campo para que o Evangelho seja semeado e Deus venha produzir frutos. Mas mesmo estando debaixo de ameaça, mesmo havendo perdido os seus pastores que foram expulsos da cidade, nós lemos no versículo 52: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os pastores foram expulsos. Só que a gente observa o que aconteceu anteriormente. Era Paulo que estava pregando. Só que movidos pelo Espírito Santo, as pessoas não foram lá buscar Paulo, nem por causa de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo moveu o coração daqueles ímpios para que fossem lá ouvir a palavra de Deus. E pela palavra de Deus eles descobriram que Deus mandou o Salvador. E pela fé no Salvador eles descobriram que teriam seus pecados perdoados. E se eles crescem na obra do Salvador, eles teriam seus pecados perdoados e receberiam a vida eterna. Paulo e Barnabé foram embora, mas a vida eterna ficou. A comunhão com Deus ficou. A comunhão com Jesus Cristo ficou. A palavra de Deus ficou plantada nos seus corações. E mesmo sem Paulo e Barnabé, e mesmo debaixo de pressão e de opressão por parte dos judeus e agora por parte das autoridades romanas, a igreja se manteve firme, mas anteriormente ela pregava a palavra de Deus e Deus abençoava. Então nós somos o povo mais seguro desse mundo, mais seguro. Às vezes temos que aconselhar pessoas que estão com medo de perder a sua salvação, estão com medo de abandonar a caminhada, estão com medo de alguma coisa acontecer e eles ficarem para trás. E nós conversamos não apenas com membros de igreja, mas muitas vezes com pastores que têm essa ideia na cabeça. E eles sofrem por algo do qual eles foram libertos definitivamente.
quando creram em Jesus Cristo e entregaram a vida a Ele. Deus começou uma obra na nossa vida. E Ele não disse, agora se vire. Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Paulo, no capítulo 1 de Éfeso, da carta aos Efésios, ele fala do Espírito Santo vindo sobre a igreja, quando a pessoa crê, sobre o crente, quando ele crê em Jesus Cristo, ele diz que ele é selado para que fique definido a quem ele pertence, e o Espírito Santo não é só dado como selo, mas como uma garantia. E essa garantia não é para o tempo presente. Essa garantia é para o dia da redenção. Ou seja, se você foi carimbado pelo Espírito Santo, não existe nada que possa mais tirar você daquele que é seu dono. E no dia que Jesus Cristo voltar, o seu dono vai lhe levar para o lugar para o qual Ele selou você como pertencente a Ele. Estamos seguros. Ou como Paulo diz em Romanos 8,26, o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Nós somos fracos. Não vou negar que vai passar um dia pela cabeça desejo de largar o arado, de parar pelo caminho, de sair correndo desesperado. Só que por mais que a sua fraqueza produza esse tipo de pensamento na sua mente, o Espírito Santo está lá, sustentando as cordas e só fazendo com que a gente vá até o limite da nossa permanência no caminho. E depois ele puxa a corda de novo, nos fortalece e nos faz caminhar. Então estamos seguros. Então Paulo chega aqui, prega o Evangelho, 2 semanas, o povo se converte. Mal ele se estabelece e se torna conhecido, ele já tem que correr porque a perseguição foi instaurada contra ele. Mas o Espírito Santo, que é o dono, que é o Senhor, que é o sustentador, aquele que mantém a igreja, ele permaneceu na vida dos irmãos, e os irmãos permaneceram firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso vamos orar. Precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos, para que Ele nos dê ousadia. Ousadia. Hoje em dia eu tenho me vigiado muito nisso. Apareceu a brecha, eu estou me jogando. E eu peço a Deus que faça mais. Que faça isso com todos aqueles que foram alcançados por Ele aqui na igreja. E sempre que houver uma oportunidade para nós testemunharmos de Jesus Cristo, sempre que um descrente abrir a brecha, assim, ou soltar aquela palavra que dá para a gente entrar com Cristo por meio dela, nós não venhamos virar as costas e ir embora. Mesmo sabendo que aquela pessoa só vai corresponder se o Espírito Santo operar nela a obra do novo nascimento. Mas se não, ela vai virar as costas, como se não tivesse ouvido nada. Ou ela simplesmente, por ser impactada e confrontada com a realidade dela, vai se revoltar contra nós. Mas é a única esperança de vida que aquele que ainda não encontrou com Cristo tem. Se a igreja for lá e anunciar para eles as palavras de vida eterna. Pai amado, colocamos a nossa vida diante de Ti. E Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter colocado no nosso coração estudar os livros que nós estamos estudando. Porque o tempo todo, Senhor, Ele fala dessa tão grande salvação que o Senhor oferece a todo pecador que crê. E dos benefícios maravilhosos, Senhor, que a obra de Cristo trará para a vida de todo aquele que crê. E nós olhamos, Senhor, para esses benefícios e sabemos que são nossos. E são nossos definitivamente, porque o Senhor assumiu a rédea da nossa vida e da nossa história, e o Senhor vai completar a obra. Só que existem muitos que ainda estão como ovelhas sem pastor perdido, Senhor. E eles vão continuar assim,
até que a tua luz brilhe. E será pela pregação da tua palavra, que sai da minha boca e da boca de todos aqueles que o Senhor alcançou. Por isso, mais uma vez nós oramos, Senhor, olhando para aquilo que o Senhor fez na igreja primitiva, nos enche do teu Espírito, Senhor. Nos governa, porque sabemos que governados pelo teu Espírito, o temor, a vergonha, o medo vai todo embora, Senhor. Porque pelo teu Espírito nós somos movidos a entender que fazer a tua vontade é a melhor coisa que existe para o teu povo, Senhor. Por isso, colocamos a nossa vida diante de ti. Pedimos pelos teus filhos e pedimos também pelas necessidades que nós temos do cotidiano, Senhor. Mas mesmo podendo, Senhor, bater na tua porta para te pedir pelo suprimento das nossas necessidades, pela tua proteção, pelo teu cuidado nesse mundo mau que vivemos, Senhor, nós sabemos que não existe coisa mais importante para nós do que, movidos pelo teu Espírito Santo, nós fazermos a tua vontade e buscarmos o teu reino em primeiro lugar. Por isso, que essa marca apareça em nós, que essa marca apareça na minha vida, que essa marca apareça na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Nós pedimos que o Senhor assim o faça, Senhor, porque queremos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, queremos ver o teu nome glorificado na nossa vida. Por isso, ser conosco e nos faz voltar para os nossos lares meditando nessas coisas, e não apenas isso. Não nos deixa, Senhor, ó Deus, deitar e dormir antes que clamemos a Ti, para que o Senhor nos encha do Teu Espírito e nos dê ousadia para anunciar a Tua palavra. Faz isso conosco como igreja, nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Essa semana tem reunião de senhora já? Aqui? 7h30? Então, quinta-feira, 7h30, reunião das senhoras. Eu falei domingo, né? Eu quero uma reunião com a liderança da igreja. Sábado, alguns irmãos têm compromissos à noite, então a gente pediria que o pessoal da liderança, 4 da tarde, a gente vem aqui, toma um cafezinho juntos, e a gente quer partilhar com os irmãos as programações fixas, né? Já dá para os departamentos, para quando vocês forem marcar alguma coisa, marcar nos espaços que estão livres. Temos todo aquele conjunto de programação fixa da igreja já, então já está lá. Então, cada líder de departamento, ele deve, é importante que esteja aqui, porque a gente vai partilhar aquilo que nós gostaríamos que fosse o nosso trabalho esse ano. Nós não vamos estabelecer 10 metas, 5 metas, nós queremos esse ano, como igreja, estabelecer uma única meta, e gostaríamos que a igreja toda abraçasse essa meta e trabalhasse nela. Então, temos um monte de necessidade, mas existe uma que é primordial. Então, nós queremos correr atrás dela esse ano e vamos partilhar com a liderança antes de, em abril, na ceia, na nossa reunião, nós partilharmos com a igreja. Então, seria muito bom que nós estivéssemos aqui. Então, sábado, 4 horas da tarde, a diretoria, líderes de departamento, então, nós vamos estar esperando vocês aqui para partilhar essas coisas e agora, depois da temporada, depois desse período de férias, começar de novo a nossa corrida em busca da vontade de Deus. E domingo, 8 da manhã, nossa manhã de consagração, 7 da noite, nosso culto de adoração. Então, cumprimente seu irmão. Você trouxe dízimo, uma oferta, pode estar depositando no gasofilácio. E até domingo, se Deus assim o permitir, pessoal da liderança, no sábado à tarde.